Olá, eu queria dar as boas-vindas aqui ao nosso primeiro episódio do AccountCast, um podcast sobre inovação, insights para profissionais de finanças. Aqui você vai acompanhar tudo sobre governança financeira, sobre as soluções da nossa plataforma, as tendências do mundo de finanças, inovação, papo com especialistas, parceiros, clientes e tudo mais que envolver finanças e inovação e carreira nesse mundo de contabilidade, planejamento financeiro, tesouraria, tudo que envolve essa área, né? Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Goldwasser Neto, todo mundo me chama de Gold, e eu sou cofundador e CEO do Accountify. E junto comigo aqui eu tenho meu grande sócio e amigo, irmão, João Mano, que também é fundador do Accountify e CEO da empresa. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento da nossa plataforma, da nova plataforma Accountify, e como ela pode transformar a gestão financeira das empresas, coisa que a gente está bastante empolgado, né? Porque a gente vem planejando esse resultado desde 2017 e agora a gente acabou de lançar essa nova solução, trazendo todo o nosso sonho como ex-executivo, ex-CFO de empresa, todo o sonho que a gente gostaria de ter numa plataforma a gente acaba de lançar. João, fala um pouquinho para a gente aqui da tua percepção, do teu sentimento do lançamento dessa nova plataforma, o quão complicado foi a gente chegar até aqui, todos os desafios. Tenta resumir um pouquinho o teu sentimento sobre isso. Tá, eu acho que o lançamento da plataforma é um sonho que a gente já tem um tempo, desde que a gente começou a empreender há 7 anos atrás na Accountify. A gente já desenhava o Accountify como uma grande plataforma. Acho que existe um senso de comum de mercado, que a gente deve escolher um problema e atacar esse problema com foco e ser o melhor na resolução daquele problema. Eu acho que o erro não está nem nessa frase, mas está no tamanho do problema. Então, quando a gente pega empresas de cloud computing, como Google, Amazon, eles também atacam um problema, que é botar todo mundo para a nuvem. E para atacar esse problema, eles não conseguem fazer uma solução com 1, 2, 3 produtos. A mesma coisa no mundo de finanças. Quando a gente empreendeu, a gente sabia que resolver o problema de finanças não poderia ser resolvendo uma das partes da jornada. Porque senão acontece como acontece no mundo inteiro, o CFO acaba tendo que fazer uma colcha de retalho de soluções para conseguir atingir essa jornada dele. Então, o lançamento da plataforma tenta ocupar esse espaço, criar uma nova categoria de software em finanças, criar um software que consiga de fato atacar o problema, e aí não estamos atacando vários problemas, estamos atacando um. O problema é que ele é muito grande. E aí a gente consegue trazer soluções especializadas para cada parte da jornada, para que o CFO tenha num único lugar a solução para atender as suas demandas. Tá? Então, a nossa expectativa é altíssima, como ex-executivos de finanças ou eternos executivos de finanças. A gente sabe o quanto isso é necessário, o quanto o mercado precisava disso. Demoramos um tempinho construindo essa solução no decorrer dos anos, aprendendo com os nossos clientes. Eu acho que agora a gente entrega para o mercado uma solução que de fato atende o CFO, né, do início ao fim, sem ele precisar de uma outra solução para atender a sua jornada. Então, a gente está muito animado, muito confiante. Foi duro conseguir conceber, né, o que seria essa solução, mas agora é a gente trabalhar, melhorar e achar outros produtos para que a nossa plataforma de fato atenda a jornada de forma completa o nosso cliente. Eu posso dizer, João, que a gente foi pioneiro na concepção desse modelo de plataforma em finanças. A gente desconhece soluções que tenham essa amplitude de oferta, ou seja, cobrir a jornada completa de uma diretoria financeira depois do RP. Isso é importante colocar, ou seja, a gente não quer ser um RP, a gente quer ser uma plataforma tão robusta quanto, mas após o RP, né? E a gente sempre sonhou com isso, a gente sempre pensou isso, né, João? Como você vem falando, a gente sempre lutou contra a maré, só que isso leva tempo para ser construído, né? É, posso dizer que tem mais novidade por vir depois disso tudo que a gente lançou, ou seja, para o cliente que já é da casa, ou aquele que já conhece a gente, ele vai tomar um susto grande com o tamanho
e com a quantidade de produtos novos que vão estar embarcados nessa plataforma. Isso quer dizer que a gente para por aqui, João? Já sei a resposta. Não, não. Eu acho que o próprio lançamento já traz muita coisa nova. Mas diante de todos os produtos que a gente coloca dentro da plataforma, neles ainda existe muito espaço para a gente incrementar soluções, incrementar a tecnologia. E para além dos produtos que a gente lança, que eles por si só têm um grande espaço, melhoria, tem uma série de produtos que a gente mapeou que atendem outras partes da jornada da diretoria financeira, como um todo, que já estão no forno e a gente vai começar a botar para produção, tá? E aí, Gold, é muito interessante esse ponto que você falou, porque às vezes parece arrogância da nossa parte ou pretensão falar que fomos os pioneiros em alguma coisa e a gente brasileiro nunca fala isso, né? A gente acha que sempre o pioneirismo está aí nos Estados Unidos, está em outro lugar e tudo mais. Mas é interessante que a gente vê essa categoria de software em outros lugares, em outras áreas de conhecimento. Mas finanças sempre foi um lugar de soluções muito especializadas. E aí o que a gente vê? Todo mundo fica no Excel. Porque no final do dia, todo mundo queria uma solução que fosse ampla o suficiente para atender toda a jornada. E aí o que a gente traz é uma solução que traz governança, traz inteligência embarcada, para de fato a área de finanças embarcar numa jornada única e mais completa. Então eu concordo contigo, acho que a gente foi pioneiro, né? É um conceito de software que a gente vem trabalhando desde o início da Countify, e agora a gente consegue torná-lo, tangibilizá-lo e torná-lo real, talvez no melhor momento, no momento correto, pelo menos. Para a gente deixar mais claro, João, assim, o que é a plataforma Countify, né? Para quem não conhece, talvez o conceito plataforma seja confundido com um software simples, porque muita gente usa plataforma para se qualificar como o seu próprio software como uma plataforma. Só que plataforma tem um conceito muito mais amplo. Você consegue trazer um pouco do que é o conceito da plataforma e o que esse conceito está aplicado na plataforma Countify? Tá. O conceito de plataforma, ele difere um pouco do software, que basicamente é um produto com módulos, né, que são interdependentes. A plataforma é um local onde a gente consegue construir em cima. Então, o que a gente traz agora é uma solução, que a gente chama de plataforma, que tem uma série de produtos que se comunicam, mas não são dependentes. Então, considerando tipos diferentes, jornadas diferentes de cliente, o cliente passa a poder usar a nossa plataforma, esse conjunto de soluções embarcadas, de maneira completamente diferente. Então, a gente vai ver aqui empresas grandes usando o Accountify para tratar seus dados com um determinado produto, e depois a gente pode explorar um pouco melhor os produtos em si, tratá-lo, comentar em cima e depois exportá-lo, gerar documentos e reportes para responder a CVM num outro produto. Esses produtos são totalmente independentes e juntos formam uma solução para esse cliente nessa jornada. Um outro cliente vai usar uma outra solução nossa, um outro produto, para tratar a informação e conectar com o RP e projetar o fluxo de caixa dele. 2, 3 soluções diferentes sendo usadas para um propósito específico para o cliente. Além disso, a gente abre a possibilidade do cliente desenvolver em cima da plataforma. Então, a gente tem no Data Builder, que é um produto nosso de tratamento de informação, a possibilidade de codificar. Então, o cliente tem tanto um ambiente para codificar, em linguagem de programação, para tratar o dado dele, o que dá uma abertura incrível, como dado que ele codificou, ele pode, um outro cliente não conhecedor de código, de uma forma no code, conseguir setar os parâmetros para fazer o rateio dele, por exemplo. Então, a gente abre espaço para que o cliente desenvolva dentro da plataforma, crie soluções dele de maneira própria. Então, a plataforma é um conceito muito amplo, que a gente se apropria nessa solução que a gente traz. Nesse primeiro momento, a gente traz 9 produtos diferentes, tá, para tratar essa informação, e já temos mais de 20 produtos hoje mapeados, que a gente acredita que fazem super sentido para complementar a jornada do cliente, tá? E nesse conceito, João, de plataforma e 9 produtos disponíveis e mais 20 por vir,
não necessariamente a gente vai desenvolver todos eles, a gente pode operar com parceiros também, né, que possam vir a trazer suas soluções para dentro da plataforma ali, né? Eu acho que a plataforma traz um pilar que é muito importante que a gente bate. Todos os produtos na plataforma precisam ser independentes, eles deveriam ter um uso isolado de todos os outros. Então, se o cliente quiser usar apenas um produto, ele usa e ele tem um ganho com aquilo ali. Se ele quiser usar 3, eles precisam se comunicar para que ele use os 3. Então, qualquer solução que a gente vai fazer internamente ou de parceiro, a gente vai trabalhar com esse pilar, esses 2 pilares. A solução tem que, por si só, dar valor para o cliente e ela tem que atender uma parte da jornada. E a solução tem que estar perfeitamente integrada às demais, de tal maneira que a jornada seja única. Porque aquela concepção da diretoria financeira de muitos softwares para resolver o seu problema é o que a gente quer vencer. Então, a gente acredita, e mais uma vez, em outras áreas, esse conceito foi muito bem testado e hoje é indiscutível quando você fala de cloud computing. A gente quer trazer isso para finanças. Então, uma série de soluções nossas, de terceiros, o que for melhor para o cliente. Em alguns momentos, uma nossa e uma de terceiro, que podem concorrer em determinado processo, mas podem ser complementares. O importante é atender o cliente na jornada, né, João? É que ele consiga, do início ao fim, da entrada da informação à saída da informação, que ele saia atendido. Então, a gente sabe que a gente é bom em muita coisa, sabe que tem gente muito boa em uma série de outras coisas, mas o importante é que a diretoria financeira consiga trabalhar a informação e ser atendida na sua jornada da melhor forma e da forma menos custosa possível. Tá? Perfeito. Você falou já um pouco aqui do Data Builder, né, que é uma novidade relevante na nossa plataforma, que é a capacidade que a gente tem de extrair informação, transformar, enriquecer ou otimizar essa informação, ou seja, trabalhar o dado para que ele vire de fato uma informação. Isso pode ser feito com código ou com low code, ou seja, com qualquer pessoa vai ser capaz de ser um analista de dados, né? Isso é um ponto que a gente fala bastante aqui dentro. Além disso, além do Data Builder, que claramente é uma grande novidade, uma grande transformação no que a gente oferece aqui, o que você destacaria mais de grandes novidades, talvez, para esse lançamento que a gente fez agora? Então, acho que tem algumas coisas para a gente destacar aqui, tá? Eu vou tentar passar rápido sobre as soluções, mas vale a pena pontuar. Quando a gente fala no Data Builder, a gente dá uma solução para o cliente trazer o dado dele e tratar o dado dele. A gente sabe que o dado hoje em dia é tratado geralmente em planilhas, com baixíssima governança e com risco de erro enorme. Então, a gente traz uma plataforma que cria um pipeline, né, um workflow, que a gente chama aqui de transformações, em que o cliente consegue setar uma série de passos para sair do dado que sai do RP dele ou de qualquer outra fonte para um dado que pode ser consumido ou usado no Accountify, seja com base financeira, seja um dado operacional que ele vai usar de outra maneira. Tá? E esse pipeline de transformação, a gente cria transformações que são feitas em linguagem de programação. Então, qualquer transformação é possível. Qualquer coisa é possível da gente fazer ali. E dado que essa parametrização é feita, seja por quem conhece de código, ou por um parceiro, ou por nós e tudo mais, o cliente tem parâmetros que viram editáveis por ele. Então, ele também não precisa trazer novamente, dado que um parâmetro mudou de rateio, por exemplo, ele não precisa trazer novamente um consultor técnico para resolver esse tema, porque virou um parâmetro para ele que ele edita no mês a mês, até porque ele não teria tempo entre um mês e outro, né, trazer alguém técnico para mudar uma determinada regra, algum parâmetro. Então, tudo a gente coloca para a mão do cliente. Isso dá uma abertura muito grande. Quando a gente vai para... Isso é a primeira camada de entrada de dados. Eu vou dividir em 3, tá? A segunda camada, que seria do tratamento dos dados, a gente tem um produto de consolidação, em que basicamente o objetivo dele é gerar nas demonstrações financeiras, na qual a gente ficou conhecido, né, no mercado nesse assunto, e a gente traz uma novidade, que é uma forma de automatizar ainda mais fácil o fluxo de caixa. A gente integra mais com razão e a gente traz essa facilidade para o usuário. Depois a gente vai para o mundo de planning, que seria a possibilidade de você modelar o seu orçamento. As grandes soluções de orçamento sempre tentaram encaixar os clientes dentro de caixinhas, como se todo o processo orçamentário pudesse ser resumido entre receita igual a
preço versus volume ou qualquer multiplicação do gênero. A gente não. A gente sabe que cada cliente, às vezes do mesmo setor, tem uma necessidade específica ou entende que o seu modelo financeiro de orçamento tem um jeito e ele sempre fez daquele jeito. Por isso é que boa parte das empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, seguem ainda fazendo através de planilhas. A gente traz para dentro do Accountify um ambiente completamente modelável, em que ele cria a regra de negócio dele e coloca uma série de governanças para evitar que esse número se perca ou que o processo orçamentário se perca. E traz junto um workflow para o profissional de FP&A que hoje fica mandando e-mail para todo mundo para saber quem respondeu, quem não respondeu a determinada ficha do orçamento, consiga controlar e cobrar por dentro do Accountify. Isso é um ganho gigante que a gente ouviu nos anos. Junto com isso, a gente complementa. Então, a gente falou de controladoria, planejamento, 2 produtos diferentes. Agora, a gente traz um terceiro produto que complementa o que a gente sempre chamou de tripé do CFO, que é um produto de tesouraria. Então, a gente entra no mundo de tesouraria e a gente traz um fluxo de caixa diário para dentro da plataforma. E o nosso fluxo de caixa diário ele tem uma pegada que sempre nos norteou desde o início da plataforma. Tudo tem que convergir para um número único. Então, a gente permite que ele traga um número do RP, como contas a pagar, contas a receber, movimentação bancária, conciliado ou não. Se não tiver conciliação, ele faz aqui pelo Accountify. Tem um ambiente em que ele consegue modelar lançamentos futuros com a mesma abertura que a gente falou, né, do FP&A, em que ele tem, né, a facilidade de ter um ambiente parecido com uma planilha. E, para além disso, para os clientes que demoram para tirar a conta, para fechar a contabilidade, ele consegue usar essa massa de dados financeira para gerar uma razão contábil que seria uma prévia do fechamento. Então, a gente usa o movimento bancário, criamos parametrizações para que ele gere uma razão. Então, clientes que demoram para fechar a contabilidade, fecham a contabilidade com delay de 1 mês, 2 meses, agora eles podem usar o nosso módulo de tesouraria para ter um módulo de tesouraria e contabilidade, ou pelo menos uma contabilidade gerencial que o ajuda no processo de fechamento. E aí a Você gente tocou num fecha... ponto, João. Você tocou num ponto importante aqui para você falar um pouquinho mais, além do tripé, sobre a questão do gerencial. Você tocou esse ponto, eu não queria perder esse fio, não. Porque muita gente fala o seguinte, bom, eu preciso me organizar para implantar o Accountify. E a gente repete muito aqui, falando, não, você não entendeu. Você pode usar o Accountify para se organizar, é diferente. O Accountify te ajuda a se organizar. E aí esse ponto em que você usa ou monta um demonstrativo de resultado, um fluxo gerencial, é uma ajuda que a gente dá para a empresa que não tem a contabilidade organizada ou que ela não é ainda 100% confiável ou não fecha tempo suficiente para você tomar a decisão. Fala um pouquinho sobre essa visão, João, do quanto essa combinação de produtos pode ajudar a empresa que não é 100% organizada a conseguir ter acesso à informação no tempo certo e, ao mesmo tempo, ser se organizar, se ajudar a se organizar, né? Tá no caminho certo. Fala um pouquinho disso, por favor. Esse tema que você falou ele é super relevante, às vezes passa rápido e talvez as pessoas não peguem a importância que isso tem. A gente viveu nesses 7 anos uma série de clientes que demoravam para fechar a contabilidade. Isso é um problema. E aí, eu preciso me organizar e depois usar o Accountify, porque tem a premissa de usar o razão, e eu não tenho razão contábil. Por muitas vezes, subia-se com uma base gerencial com essa tentativa. Então, a gente produtizou isso de uma maneira que facilita até quem não tem esse conhecimento financeiro. Então, para o cliente que não fecha a contabilidade, ele traz o movimento financeiro dele, e aí não só o extrato de entradas e saídas, que é uma visão, que a maioria tenta chegar com isso, como a projeção com contas a pagar, contas a receber, que às vezes o cliente não pagou, mas é uma despesa que já está provisionada, é a conta de luz que ele vai pagar mês que vem, mas é desse mês. Então, quando ele bota essas 3 informações para dentro do Accountify, ele não só está mais agora com fluxo caixa diário, mas ele vai gerar dessa massa de dados, vai gerar uma parametrização que vai dar para ele um demonstrativo de resultado, um fluxo de caixa, uma visão mais mensal e também um balanço patrimonial. É tudo que tem na contabilidade? Não. Tem provisão, tem 13º,
tem férias, tem uma série de provisões que você não tem depreciação e tudo mais. Só que isso, o Accountify, num produto lá de modelagem, você também consegue criar isso como ajustes. Então, a gente pega hoje uma empresa que não fecha a contabilidade em tempo e ela, pelo número financeiro que está no extrato bancário, ela consegue sair com DRE, que seria a peça que vai dar o efeito econômico do negócio deles, um fluxo de caixa, tanto mensal, uma visão mais gerencial, quanto diário, com esse poder. E aí, para as empresas que, para além dessas informações, precisam tratar os dados, a gente volta naquele primeiro produto nosso, que é o Data Builder. Então, para uma empresa que tem os dados, mas precisa incrementar com rateio, precisa chamar uma informação de custeio que está numa outra base. Então, ele tem um sistema que é o financeiro, tem um sistema de produção, tem um sistema que faz determinada outra coisa. Ele traz essas informações para cá e a gente contabiliza gerencialmente, obviamente, a gente faz essa contabilidade gerencial de tal maneira que ele consiga ter um DRE, um fluxo caixa e balança. E aí tem alguns exemplos, tá, Gold, que você conhece. A gente tem clientes aqui que a gente está pilotando em beta que tem exatamente isso. Tem um sistema financeiro, a contabilidade é fechada num segundo sistema, só que as informações operacionais estão nesse financeiro. É onde está o estoque, onde está a produção, onde está as baixas, compra, venda e tudo mais. O que a gente está usando? Está usando todas essas informações. Estoque, contas a pagar, contas a receber, movimento bancário, movimento de venda, para gerar um razão gerencial que é poderosíssimo. Porque agora a receita está por cliente, a receita está por produto, o estoque. Então, você consegue ter margem por produto, por cliente, coisa que quando, especificamente nesse cliente, quando vai para o sistema contábil, não fica assim. Porque passa para um outro sistema, ele consolida tudo isso. Perde o detalhe, né? Mais macro. E aí ele não toma decisão em cima disso. Perfeito. Então, Agora, você tocou também num ponto aqui, ou tangenciou um ponto que é importante a gente comentar, né? A gente sempre teve excelentes ferramentas de reporte, relatórios, etc. A gente está elevando agora o padrão da nossa capacidade de criar relatórios, inclusive notas explicativas. Queria que você falasse sobre isso também. Porém, tem um outro salto aqui de valor que a gente está entregando, que é um BI, que a gente chama de Analytics, que a gente sempre se posicionou como uma empresa de finanças, uma empresa para finanças. Um BI, ele é muito mais uma análise de negócio, muitas vezes, ou de performance, de curtíssimo prazo, ou ali com o dedo no pulso no dia a dia. E a gente se predispôs a construir uma solução que ajudasse as empresas, além do fechamento de resultado, toda a parte financeira, gestão financeira, também ajudasse na gestão do negócio. Inclusive, essa é uma demanda de mercado que a gente vem percebendo já há algum tempo, né? E a gente desenvolveu uma solução de um BI também, que é uma coisa nova, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, João, das novas capacidades que a gente tem em termos de criação de relatório, as novas funções, etc., né? As notas explicativas, né? O quão a gente consegue ser flexível agora, o quanto a gente consegue ser flexível, e falar um pouco do BI e o porquê que ele é diferente dos dashboards que a gente tinha, que a gente tem ainda, né? Mas qual a diferença do dashboard para o BI e esses novos relatórios que a gente tem agora, capacidade? Separar, então, nessas duas frentes, né, que acho que elas são super importantes a gente destacar. Né? Na parte de reports, a gente traz o conceito do workplace. Então, a gente traz um ambiente de trabalho para as empresas, que tem o MySpreads, que tem um comportamento de planilha, tem o MyDocs, que é um comportamento de criar documentos de texto, e tem o MyFiles. o MyFiles para guardar, MySlides. MySlides, desculpa. E o MySlides para criar apresentações. Tá? Então, a gente tem ferramentas, e teve nesses anos todos, ferramentas de reportes que permitiam os usuários criar uma série de coisas. Apresentações, notas explicativas e tudo mais. O que a gente reparou? Que os nossos usuários precisavam de todo tipo de formatação possível, que é aquilo que a gente falou no início. Não adianta eu ter parte do problema resolvido, eu preciso resolver ele inteiro. Então, eu resolver parte da formatação, que seriam os quadros de uma nota explicativa, não resolve a dor por completo. Eu preciso garantir que ele consiga fazer lá o relatório da administração com o layout que ele quiser.
né? Porque no final do dia ele não quer exportar aquilo ou seguir e terminar em outro lugar. E eu acho que um dos maiores orgulhos que a gente tem nessa migração, né, para a plataforma é trazer esse workplace para dentro. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de MyDocs, a gente tem um ambiente que se assemelha aos documentos de texto, né, aos softwares de texto de mercado mais famosos, com todas as possibilidades, né, razoáveis para o cliente criar. Então, ele realmente consegue estruturar o documento de texto dele do início ao fim com tudo que ele já tem, inclusive partindo do que ele já tem. Então, ele consegue importar o documento que ele tem, por exemplo, de uma nota explicativa e não é um formato de mercado, ele traz aqui para dentro e já parte desse documento exatamente como ele fez. E aí, as conexões entre os softwares aqui que tornam poderoso. Porque, imagina, Gold, na hora da construção da nota explicativa, uma coisa é a formatação do documento, para isso serve o MyDocs. Outra coisa são os quadros. Para construir esses quadros, o nosso cliente vai para o MySpreads, um ambiente parecido com planilha, onde ele consegue criar todos os quadros. Mas onde é que estão esses números? Ele vai digitar, ele vai fazer o que com isso? Ele cria fórmulas que apontam para o software de consolidação ou para o software de planning. Então ele consegue basicamente automatizar todas as demonstrações financeiras dele no produto de consolidação e trazer todas essas informações do jeito que ele quer, agregando fórmulas e análises que ele quer no MySpreads, que por sua vez cria vínculos, é o nome que a gente deu, com o MyDocs. Então, a nota explicativa dele fica inteiramente conectada. Então, ele pode replicar aquilo para o próximo trimestre, criar tudo isso com um potencial gigante. E aí, dentro do MyDocs, ele consegue criar o que a gente chama de variáveis globais. Então, termos que mudam, né, de um trimestre para o outro, como data, nome de empresas e tudo mais, ele consegue taguear isso e trocar num lugar único. Então, de fato, a construção, a gente traz um ganho muito grande entre você comparar basicamente um editor de texto bom, e o melhor que tenha, com o que a gente traz no MyDocs. O MyDocs ganha porque ele iguala, hoje em dia, em toda a parte de formatação, mas ganha com a jornada final, que o cliente vai até o final. Mesma coisa para o MySlides, em que ele consegue criar as apresentações dele, apresentar por dentro do Accountify, acesso simultâneo para trabalhar em conjunto, né, dentro do documento. Então, assim, a gente traz ganhos que a gente ouviu nesse tempo incríveis. E aí a gente fecha o que a gente chama de workplace, né, esse tripé de softwares, né, que geralmente são usados, só que com a conexão com toda a estrutura que o nosso usuário fez lá. E aí tem um ganho grande, né, que é o que a gente chama de Power Functions, que seriam funções que acessam o banco de dados do Accountify para trazer algumas coisas. Eu falei da demonstração financeira, como exemplo para a nota explicativa. Mas para um usuário que traz um dado de operação, que não tem nada a ver com finanças, ele vai trazer esse dado via Data Builder, trabalhar esse dado do jeito que ele quiser, e ele cria uma base de dados dentro do Accountify, que é o mesmo conceito que a gente conecta depois com o BI. Mas ele, depois que ele trouxe esse documento, vem do RP, do CRM, sei lá de onde vem, trabalhou no Builder e criou uma basezinha de dados normalizada no Accountify, ele consegue consultar ela nas fórmulas dentro do MySpreads. E qual é a graça disso? Projeção, orçamento, relatórios, apresentações, tudo isso podendo usar dados para além dos financeiros. Então, ele consegue fazer agora um orçamento em que ele pega o volume do ano passado, multiplica por uma determinada taxa, e ele não precisa saber isso. Para ele, virou uma fórmula. Virou uma fórmula. Então, e aí, esse conceito de plataforma se torna importante, Gold, porque o que a gente entrega para os nossos usuários é uma infraestrutura, acima de tudo, uma grande infraestrutura para o cara de finanças. Eu estou te dando uma infraestrutura tecnológica que envolve todos os produtos para que você crie as tuas soluções e a tua jornada adaptada ao que você precisa. A Tá? missão que a gente colocou, né, João, para o nosso time é, olha, a gente tem que criar uma plataforma que o CFO usa o jargão, né, que é o no-brainer para contratar a Accountify. É. Cara, é no-brainer, assim, por que não? Né? O benefício é muito grande, né? E para quem for ter contato com a plataforma, ele vai perceber que, além da nossa cultura ser do capricho, do carinho com tudo que a gente faz, a gente quer gerar um impacto muito grande
a ponto do CFO ou do controle falar, pô, não tem por que não contratar. A gente optou por ser uma plataforma viável para qualquer empresa, né? Quando a gente se compara ou se inspira em soluções internacionais muito robustas, elas são extremamente caras, preço extremamente elevado, e a gente optou por ser mais econômico, né? Eu diria viável para diversas empresas, para a gente gerar mais impacto na gestão. A gente sempre achou que a gestão financeira de alto nível deveria ser disponível para empresas de todos os portes, e não apenas as grandes empresas, que têm capacidade de contratar os melhores executivos, né? E tudo que você fala me traz bastante satisfação e felicidade de conseguir proporcionar isso para essa quantidade de empresas, né? Por exemplo, quando a gente fala do My Spreads, uma das grandes vantagens que eu vejo é a gente conseguir, né, associar aos produtos que a gente constrói a pequenas soluções que o cliente constrói em planilha eletrônica, que fica, na verdade, espalhado nos computadores da empresa. Agora ele vai poder desenvolver essas soluções ou essas automações dentro da Accountify, conectada com o restante da plataforma. Então imagina coisas que não precisa de um sistema. Por exemplo, um cálculo de transfer price, ou um teste de impairment, ou uma apuração de LALUR. Tudo isso ele pode fazer em planilha normalmente. Obviamente tem sistemas, por isso para empresas que são muito robustas. Tudo isso ele vai poder automatizar, trazer para dentro da plataforma, colocar governança, segurança, garantir que vai ter continuidade, garantir que não existe dependência de uma única pessoa para desenvolver aquela solução, porque ela vai estar dentro do único ambiente, né? Isso, na minha opinião, é uma evolução enorme em relação ao software Accountify. Porque se antes a gente não conseguia fazer com que o cliente abrisse mão 100% de planilhas eletrônicas fora, agora a gente consegue. Isso sempre foi uma demanda que a gente ouviu, né? A gente adora planilha eletrônica, é fanático por planilha eletrônica, né? Sendo que a gente tem escutado cada vez mais os CFOs, principalmente, falando: eu preciso reduzir a quantidade de planilha que eu tenho na empresa. Eu preciso reduzir a quantidade de planilha que eu tenho na empresa. Porque é um risco operacional, é tudo isso. Então, a gente entrega isso também, né? Isso é muito legal. Agora, João, de novo, sobre o BI, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o BI e qual o potencial disso para a gente. Tá. Sobre o Analytics, né, que a gente traz aqui, a gente também ouviu durante um tempo que os nossos usuários queriam tirar informação e fazer um BI, juntar com outros dados não financeiros, tá? Então, o que a gente criou aqui? A gente criou um Analytics que você consegue tanto usar a tua base financeira, que é a base que a gente já tem naturalmente acesso por ser o Razão ou demonstrações financeiras, como dados não financeiros. Então, a gente usa o produto lá Data Builder, como a gente falou, para criar a base de dados. Então, ele cria uma base de clientes, uma base de produção, uma base de vendas, enfim. Outras bases, ele tem a liberdade de criar a base e trazer esses dados para cá. E aí a liberdade, né, de configurar que base de dados, criar as colunas que ele quer, de um jeito bem simples pelo próprio produto, traz o dado para cá. E aí a gente cria um ambiente em que mostram não só gráficos triviais para ele construir, só que a gente faz um tripé muito interessante, que a gente traz a consulta para o usuário poder fazer, então ele consegue consultar o dado que ele quer, ele consegue trabalhar no dado, tá? E consegue estilizar o dado. Então esse tripé que a gente está fazendo aqui é um tripé que a gente inaugura uma visão de codificação, que ele consegue abrir ali, ó, eu entendo tudo de SQL, então eu só quero saber onde está o dado da Accountify, ele consegue brincar com esse SQL, eu entendo tudo de Python, por exemplo, que é uma linguagem que a gente usa de alto nível para Analytics, eu entendo tudo, então eu vou criar aqui a tratativa que eu quero nesse dado para exibir o gráfico com determinada formatação aqui, e aí esse caso é parametrizável. E ele exibe lá o gráfico, tabela, enfim, e dá o drill down que ele quer. Tá? Além disso, a gente agora está aplicando inteligência artificial, que nosso grande objetivo é que o cara de finanças não precisa entender de absolutamente nada de data science. Ele não precisa entender como fazer isso. Ele precisa entender de finanças. Então, a gente está aplicando inteligência artificial agora
para que o usuário facilmente vá entrando com o que ele quer e a gente por trás vá criando toda a consulta no dado, toda a codificação para que ele tenha o dado que ele quer no final. Então, o nosso lema no Analytics é transformar qualquer profissional de finanças num cientista de dados. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente muda um pouco no conceito do BI, que a gente tenta democratizar. Então, a gente vai para um caminho de mercado que, olha, eu não quero que você aprenda disso. Se souber, ótimo. As linguagens são as mais tradicionais, são as linguagens que, se você souber e entender bem, você tem toda a liberdade para editar a consulta, o tratamento da informação e a estilização. Não tem problema, você tem ali esse ambiente, né? E aí o conceito da plataforma é bom por isso, porque você consegue desenvolver ali dentro. Maravilha. Agora, se você não sabe disso, não tem problema. A gente está botando inteligência artificial para que ela construa o que você precisa. Então, o CFO não vai precisar ir atrás desses conhecimentos, ele vai poder perguntar e ter aquela informação ali para ele. E toda a construção do drill down da informação também é definida pelo usuário. Vou dar um exemplo. Às vezes o usuário quer explicar uma margem. A margem não é um indicador. É um indicador que, por si só, ele não tem um drill down, porque ele é uma conta feita em cima de bases, né, de informações e tudo mais. Então, ele não tem um drill down. Óbvio, né? Como você vai descendo, quero ver a venda até chegar no cliente. Esse tem um drill down óbvio que você faz para um BI. A gente deixou que o usuário crie essa jornada, essa trilha de explicação do número. Então, se ele quer saber por que o CAC dele caiu ou aumentou, se isso é um indicador, ele consegue clicar ali e ele definir o que é o drill down. Olha, por exemplo, o meu preço médio caiu. Eu quero clicar e eu quero saber os top 10 clientes que saíram ou que entraram. Que isso por si só não explica tudo que está no indicador, a gente sabe, mas é um bom cheiro que o próprio usuário vai conseguir ir construindo para ele dar essa número dele e facilitar. E aí, Good, só para terminar eu te passo, tudo isso conectado com os demais produtos. Então, um gráfico que ele faz ali, uma tabela, ela já pode gerar um vínculo no Mais Slides para gerar uma apresentação. Então, nosso intuito não é ter gráficos e gráficos que o próprio usuário fica, vou criar mais e mais, não. É de ser forma muito efetiva, otimizando o tempo e analisando o que tem que ser analisado. Analiso, isso vai para uma apresentação, eu apresento para o board aquilo ali. Tá? Perfeito. Você tocou no ponto de inteligência artificial, né? E eu acho que só esse tema já gera vamos dizer, assunto para um podcast inteiro, né? Mas isso chama a atenção para um ponto que a gente fala aqui, que a gente quer ser para o cliente um parceiro, acima de tudo, mais do que um provedor de software. Por quê? Porque eu diria que a gente entrega para o cliente 4 coisas aqui, né? Por que isso tem conexão com inteligência artificial? Primeiro, que eu quero ser o vetor de inovação em finanças para dentro do cliente. Então, imagina um cliente que é de varejo, ou um cliente que produz avião, ou um cliente que faz qualquer coisa. Finanças não é o core dele. Ele tem que procurar inovar e buscar as inovações naquilo que for o core principalmente dele. A gente quer ser o parceiro que leva a inovação em finanças. E filtrar aquilo que é espuma, aquilo que é desnecessário, testar e levar para ele as tecnologias já funcionando, já testadas, aquilo que de fato não é fumaça. E a inteligência artificial é um desses pontos, né? O que todo mundo fica muito preocupado, ao mesmo tempo tem gente entusiasmada, natural, gera vários sentimentos diferentes. E a gente tem aqui uma equipe dedicada a só olhar isso e aplicar isso em finanças. Então, o nosso cliente pode ficar tranquilo que a gente é um parceiro para levar a inovação para dentro da empresa. A gente é um parceiro para levar produtos. Como você falou, a gente está agora lançando melhorias nas soluções que a gente já tem e novos produtos, e a gente tem um roadmap ainda de um monte de coisa nova que vai vir. Então, o nosso cliente precisa saber que toda a rotina pós-ERP, a gente vai entregar um produto, seja um produto próprio ou através de parceria com um terceiro dentro da plataforma. Né? Uhum. Então, ele tem que entender isso. E ele precisa entender também que a gente é um parceiro para ajudar ao colaborador dele a se capacitar, a evoluir.
Então, a gente tem hoje dentro da nossa plataforma o Accountify Academy, que é uma solução de capacitação gratuita para os nossos clientes, não só no uso da plataforma, mas também de conceitos financeiros e contábeis que ajudam além de capacitar o time, a facilitar o onboarding do novo colaborador, né? A suportar o cliente no momento de turnover, para ajudar. Ele sabe que, olha, dentro da solução tem também uma solução de capacitação, fica tranquilo quanto a isso. E, por fim, uma solução nova que são serviços que a gente está começando a prestar para o cliente, né? Porque a gente sabe que a área de controladoria, principalmente, todas as áreas financeiras, né, são áreas enxutas, né? Não tem tempo, e a gente sabe que muitas vezes existem picos de demanda ou necessidade de conhecimentos específicos, e a gente decidiu criar uma célula de serviço para suportar o cliente em determinadas situações, para garantir a continuidade das entregas. Isso também era uma coisa que não era o nosso core, mas a gente entende que isso é importante para o nosso cliente. Por isso que a gente se coloca como um grande parceiro em inovação, em serviços quando necessário, né, em evolução de trazer novos produtos, né, e em capacitação para os colaboradores que participam dessa jornada com a gente, né. E aí eu queria fazer uma conexão, João, com isso, com os nossos parceiros, né. Nós temos aqui mais de 40 parceiros no Brasil, nos outros países da América Latina, nos Estados Unidos, vendendo e entregando o Accountify, né. E a gente está aberto aqui a receber novos parceiros. Eu queria que você falasse um pouquinho, João, qual que é a tua visão, né, sobre a importância dos parceiros para a gente, por que que a gente tem esse viés e uma equipe hoje dedicada a desenvolver os parceiros, né? E por que que o cliente pode se beneficiar disso? Fala um pouquinho a tua visão desse tema de parceiros. A gente tem alguns tipos de parceiros diferentes, né? A gente tem tanto um parceiro como o Itaú, que eu acho que é um parceiro de distribuição, né? Então, por um lado, a É gente um vê canal, né? é um canal muito forte de distribuição, e a gente tem um foco dentro da nossa estratégia aí. O banco precisa entregar cada vez mais, os bancos, né, em geral, precisam cada vez mais entregar valor para os seus clientes, e entregar gestão financeira é meio que óbvio, porque isso traz sustentabilidade dessa relação. Por outro lado, a gente tem parceiros que nos ajudam nessa jornada de finanças. Acho que talvez um comparativo que dá para fazer, Gold, é que às vezes você pode pegar um avião e ficar taxiando com ele e andar por uma estrada de 100 quilômetros com um avião, com um Boeing enorme. Não é o uso do avião. O avião foi feito para voar. Então, quando a gente pega o Accountify, que a gente faz uma plataforma, a gente bota muito potencial nela, principalmente quando a gente abre para que pessoas desenvolvam dentro dela. Então, quando a gente abre possibilidade de codificar, de criar produtos, de fazer tudo isso dentro da plataforma, a gente abre um grande potencial. Só que a gente precisa de gente que entenda muito de finanças e faça isso, porque você vai conseguir tirar desse avião o propósito que ele foi tirado. E aí, em conexão com o que você falou, às vezes as empresas não têm esse tempo. A gente percebe nos nossos clientes que no dia a dia, entre um fechamento e outro, a rotina é muito pesada e não tem tempo de ficar gerando esses pequenos incrementos de inovação no processo e tudo mais. Então, a gente traz parceiros de nome super relevante. Então, a gente tem KPMG, Ernest, KPMG que a Reed, gente acabou de anunciar, né? acabou de anunciar a UI, a Rico na América Latina e América Central. A gente traz gente de nome super relevante, que conhece muito bem de finanças, e é como se ele estivesse dando avião para o piloto pilotar. Então, ele sabe muito bem, tem várias horas de voo, e agora a gente está dando um avião super tecnológico para que eles possam fazer o show em finanças. Então, e fora isso, a gente já montou, como você falou, mais de 40 parceiros com esse expertise, para todo o tamanho de empresa. Nosso intuito é que as empresas coloquem para dentro da plataforma toda a sua jornada, né? Todos aqueles reportes, documentos, planilhas que estão perdidos, possam ir e ficarem, de fato, numa jornada de governança controlada efetivamente. E para isso a gente bota parceiros que entendam. Então, se o cliente quiser fazer a implantação do Accountify, parametrização, é um serviço que os parceiros sabem fazer muito bem. Mas dá para ir muito além. Dá para
discutir valuation, dá para discutir relatórios específicos para um determinado sócio ou para órgãos governamentais, dá para revisitar plano de contas, dá para modelar orçamento, enfim, dá para fazer uma série de coisas. E para isso que esses parceiros são estratégicos para a gente, porque o potencial da plataforma nos coloca diante de uma gama de clientes muito maior. Agora, qualquer cliente, efetivamente, é um cliente Account seja o momento que ele está de jornada, já respondendo, né? Essa é a pergunta que sempre surge. É qualquer um, porque o que a gente discutia de razão não existe. O teu número é o número que você tem e vamos trabalhar em cima dele. Só que nessa jornada que é longa, eu acho que os parceiros nos ajudam, porque, por essência, nós somos uma grande empresa de software. É o nosso foco, é a nossa missão, é onde a gente investe mais dinheiro. E para isso a gente traz parceiros que entendem de finanças e conseguem nos ajudar e ajudar os nossos clientes, acima de tudo, nessa jornada. Tá bom? Perfeito. Quando você diz que a gente atende a empresas de vários portes, é muito mais a vontade da empresa de querer se organizar, de querer ter um número, do que propriamente o porte, né? Tem modelo para todos os gostos, né? A questão é que a gente leva uma gestão de alto nível para qualquer uma, e quanto mais produto a gente disponibiliza na plataforma, mais portas de entrada o cliente tem para se engajar numa jornada de governança. Isso é muito importante, né? E aí, pegando esse gancho de jornada de governança, a gente gosta muito de usar esse termo jornada aqui dentro, né? A gente cobre uma jornada de óbvias, de fechamento de resultado, de consolidação, são jornadas de preparação das notas explicativas, de construção e acompanhamento do orçamento, tudo isso são jornadas. Uhum. Né? Agora, existem jornadas que talvez o cliente só consiga descobrir depois do uso do Accountify. Vou dar alguns exemplos, João. O cliente vai fazer um IPO, né? Ou vai fazer uma captação de recurso. A gente tem ali uma série de uma determinada combinação de produtos e soluções que entregam o suporte para essa jornada. Um exemplo para a gente, que inclusive a gente tem cases gravados, né, de clientes que falam que o uso da Accountify ajudou no aumento da bancabilidade, inclusive na redução de taxa de juros com os bancos, das dívidas. Porque você deu mais transparência e capacidade de análise dos bancos e uma adequação na percepção de risco de crédito. Né? Você tem toda a jornada de auditoria. Né? Ou seja, se o cliente ele quer passar a ser auditado ou ele quer melhorar a jornada com a auditoria, ele consegue fazer grande parte do processo dele dentro da Accountify. Né? Então, você consegue lembrar de outras jornadas aqui que eu não tenha falado, João? Acho que são essas as principais, né? Mas aqui a gente fique detalhando. As menos triviais, assim, quando a gente fala do software de finanças, né? Né? Tem outras Eu acho jornadas, fechamento, né? que Revisão e uma tal. jornada que talvez seja pouco tangível para uma conversa como essa, mas eu acho que é super importante. Talvez a gente tenha que cada vez mais trabalhar nela, que é transformar dado em informação. Eu percebo em todas as interações que a gente tem com o cliente, com parceiros, com canais, muito do dado. Dado, 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 dado. E a gente esbarra numa incapacidade de transformar esse dado em informação, que é o que a gente se propõe com o Data Builder. Né? A gente poderia, em algum momento, João, entregar basicamente essa solução como uma alternativa para o cliente? Ou seja, se eu quiser simplesmente transformar dado em informação, é um produto disponível para o cliente? Sim, tanto no... Como eu falei, o Data Builder ele tem o conceito de base de dados. Então, a base de dados não precisa ser um razão. Ela é uma coisa totalmente genérica, configurada pelo cliente. Então, ele pode usar o Data Builder simplesmente para transformar uma informação ou para recepcioná-la, caso não haja nenhuma transformação, o dado já seja o que numa base de dados que fica dentro da infraestrutura da Accountify. E aí pode usar essa base de dados para gerar análises lá no MySpreads ou reports no MyDocs, por exemplo, ou no Analytics, porque são bases em que você consegue trabalhar e você consegue, enfim, organizar. Então, assim,
essa é a vantagem do que a gente está trazendo. Você não precisa ter agora um produto que te seja obrigatório ter. Não existe isso. Todos são opcionais, todos são da tua jornada. O que antes a gente tinha o produto de fechamento, que passava por ali, hoje não precisa, porque você pode partir só pelo fluxo de caixa. Você pode entrar na Quantify só para modelar teu orçamento, para modelar, e depois vai acompanhar em outro lugar, não tem problema. Você pode passar na Quantify para passar o teu razão ou balancete e gerar um depara como para CVM, para o Bacen. Só quero trazer o meu dado, transformar ele para entregar no meu órgão regulamento, o meu órgão controlador, Regulador. regulador. Tranquilo. Então, tudo isso você pode fazer como jornada. E isso que você falou é uma delas. Né? Eu vou usar o Accountify como analista de dados e está tudo certo. Funciona. Legal. Amanhã você pega outras jornadas e vai seguindo. Tá? E caminhando aqui para o final, João, do nosso bate-papo, eu queria muito falar sobre as personas, as pessoas que se beneficiam e usam o Accountify. A gente fala muito que é uma solução para o CFO, mas, na verdade, o que seria mais adequado é falar que é uma solução para a diretoria financeira, né? Para as pessoas que compõem a diretoria financeira, que, obviamente, são lideradas pelo CFO. Né? E é comum um analista, ou um coordenador, ou um contador, quando vem o Accountify, é comum existir um sentimento de ameaça à carreira dela ou ao trabalho dela, ao emprego dela. Né? Quando isso não é verdade. Né? A Accountify ela permite, obviamente, salvar tempo para preparar algumas soluções, automatizar uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, ela permite o aumento de qualidade das discussões, a geração de insights que transformam essas posições em posições mais táticas e estratégicas na discussão na perpetuidade da companhia. Né? E a gente não provê só as soluções ou só os produtos, a gente também provê capacitação para que as pessoas possam evoluir nas suas carreiras, né? E conseguir participar mais das discussões e não simplesmente na preparação de documento. Porque isso sim existe, gera um risco para o emprego das pessoas, que é simplesmente só preparar a planilha é uma coisa que certamente em algum momento vai ser dispensável. Então o que a gente está entregando aqui é algo muito além disso. Olha, eu estou dando a capacidade de operar uma solução e capacitação para entregar mais para a tua carreira, te preparar mais para vamos dizer, novos desafios, novas entregas. Né? Você percebe isso, assim, João? Você poderia falar para os analistas que estão entrando nesse mundo da Accountify, para coordenadores, para contadores que usam a Accountify? A gente, primeiro, não é uma ameaça, principalmente aos contadores, ao contrário. A gente procura trazer a contabilidade para o protagonismo do número principal da empresa. Né? E talvez por uma incapacidade nossa de se comunicar melhor, percebe-se como uma ameaça, quando na verdade é um grande aliado. Talvez nós sejamos os grandes aliados da contabilidade, né? Os grandes amigos, os grandes defensores da contabilidade como uso de informação principal na empresa. Mas, de novo, o que você recomendaria, falaria para a turma que enxerga o Accountify como uma ameaça ao seu emprego? Primeiro, para esquecer isso, porque em nenhum momento nós somos ameaça a ninguém, pelo contrário. A gente, como você falou, a gente é um grande parceiro nesse processo. E a gente vê que as relações, né, com as ferramentas, com a tecnologia, elas evoluem muito rápido. Né? A gente cada vez é surpreendido com novas soluções, com novas alternativas tecnológicas. Então, o mercado de trabalho tem que se adaptar a isso, não tem muito jeito. Não é uma opcional, em que, eu não quero, trava. Não, não tem como. A eficiência, ela é necessária, cada vez mais as empresas precisam ser eficientes e gastar tempo com o seu core business, de fato. E quando a gente fala de finanças,
durante muito tempo, o grande aliado de todo mundo foram as planilhas. Não tenho o que criticar quanto a isso. Salvou muitos negócios que antigamente se identificavam, se analisavam pelo papel. Então, é incrível. Só que, só que as planilhas começaram a virar grandes monstros, porque começaram a gerar, ao mesmo tempo que traziam muita flexibilidade, traziam muito problema. E aí foi se buscar alternativa para que usasse essa flexibilidade, que ela não pode ser perdida, e é o que a gente defende. Eu acho que a flexibilidade planilha é necessária, mas que tenha governança, que tenha rastro da informação, que tenha jeito de a gente identificar se existe alguma inconsistência e tudo mais. Então, para todos os profissionais de finanças, eu acho que a gente gera uma alternativa de uma nova ferramenta, novo jeito de trabalhar. Não, a tecnologia por si só ela não resolve. A Account faz por si só, se eu der um login e senha para o cliente, não está tudo resolvido. Não é disso que a gente fala. A gente tenta fazer, e o exemplo disso é os parceiros que a gente trouxe. Quando você vai ver, os nossos parceiros não são parceiros de tecnologia, são parceiros de finanças. Então, a gente tanto valoriza e entende que esse é o caminho, que é desafio do nosso time de produto transformar o produto na coisa mais fácil do mundo. O onboarding, o setup da plataforma tem que ser trabalho nosso constante para ser o mais simples, porque ninguém tem que conhecer de Accountify acima de... Não, isso tem que ser simples, tem que ser trivial. Agora tem que conhecer de finanças. Né? A gente dá a ferramenta para você fazer o valuation, o fechamento, contábil, a tua nota explicativa. A gente não aperta um botão e tem tua nota, até porque quem assina é quem fez, é o contador. Então, a gente sabe que o profissional de finanças é ele que conduz. Só que não entenda a gente como ameaça, até porque está longe de ser. Volto a dizer, basta olhar os parceiros que a gente tem, a prova de que o centro, a centralidade do Accountify está no profissional de finanças. É quem a gente acredita. É quem implanta os nossos softwares. Mas encara a gente como uma nova ferramenta mais moderna e uma oportunidade para a empresa e para o profissional. A gente não precisa gastar dinheiro em tecnologia para tentar fazer uma solução específica, porque acaba errando também. Focar no core business, deixa que gastar em tecnologia, em inovação, a gente tem que gastar, né? E a gente oferece para diluir, né, isso tudo nos nossos clientes. Então, é mais inteligente fazer isso. Né? Legal. João, cara, super obrigado aqui você como grande responsável, pai dessa plataforma, junto com o time. Te agradeço muito de ter, de forma tão generosa aqui, gastado bastante tempo, né, explicando e passando a tua visão sobre a nossa plataforma, sobre sobre o nosso bebê, que é essa plataforma, né? Queria dizer o seguinte, turma, que provavelmente a gente vai gravar um outro podcast falando ainda da plataforma, só que a gente gostaria que esse podcast fosse mais respondendo a perguntas dos nossos clientes e qualquer outra pessoa interessada em conhecer mais sobre a plataforma. Então, gostaria de pedir para que vocês deixassem aqui os comentários para que a gente pudesse utilizar isso como base para um próximo episódio. Os próximos episódios também a gente vai falar sobre carreira em finanças, a gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre uma série de fatores que são do interesse dos profissionais de finanças. E não só assunto técnico também, talvez assuntos técnicos em alguns momentos, mas aquilo que é de interesse da nossa vida como financista, né? E, João, você quer deixar aqui as últimas mensagens Não, para eu os queria nossos ouvintes? só deixar uma provocação até para o nosso lado, né? Porque todo mundo tem a certeza que isso é só o começo. Na verdade, a gente correu, desenvolveu uma plataforma focada em mudar o conceito de como as coisas em finanças eram tratadas, em software, né? Só que isso é só o começo. Né? A gente está longe de olhar para isso e falar, putz, vamos parar e tá tudo certo. Não, a gente acredita que tem muitos outros pontos em finanças que a gente pode tocar e a gente quer tocar. Porque, mais uma vez, a gente é focado. Só que a gente é focado num problema muito grande, que é resolver a jornada inteira de um cara de finanças. E essa jornada é bem grande, é bem complexa e tem várias pontas que a gente quer atender e vai atender. Então, queria que todos os nossos clientes, né, parceiros, tivessem essa certeza, que é uma joia. A plataforma é um sonho nosso, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, nos últimos anos.
A gente vem para atender o que a gente ouviu, clientes que estão com a gente desde 7 anos atrás. No primeiro software, no primeiro deploy, entraram com a gente. Tem vários até hoje. Vão ver que a gente ouviu, né? E foi construindo e foi atrás do que a gente acreditava. Mas é só o início. A gente sabe que tem muita coisa legal para vir e a gente precisa, do nosso lado, investir em tecnologia e inovação para atender isso tudo. Tá? Obrigado, Gold, mais uma vez. Obrigado também pelo tempo. É um prazer sempre falarmos e estarmos juntos. Legal. Turma, ó, se inscrevam nos nossos canais, nas redes sociais. A gente vai passar a produzir bastante conteúdo informativo para todo mundo. E foi um prazer, João, falar com você. Até a próxima, turma. Abraço, gente. Tchau, tchau.